Você sabia que o voto não é obrigatório só aqui no Brasil? Países da Europa, Ásia, Oceania, África e também do continente americano têm em seu sistema eleitoral a obrigatoriedade do comparecimento às urnas. A primeira eleição de que se tem notícia no Brasil aconteceu em 1532. Martim Afonso de Souza, donatário da capitania de São Vicente, onde hoje fica a cidade de São Paulo, organizou a escolha do conselho administrativo da vila. Haviam, processos políticos aqui em que ele, como líder, já começou uma fase de se desenvolver a ideia política aqui no território brasileiro desde aquele período. Mesmo que se limitasse à elite brasileira naquela época, já tinha um processo, já tinha começado um processo de organização. Desde então, outras escolhas chegaram a ser feitas, mas nem todos podiam participar. Nós começamos a ter uma eleição antes do Brasil ser um país independente. Nós chegamos a eleger alguns deputados que iriam representar o Brasil nas cortes de Portugal, no parlamento português. Mas, na verdade, o que nos interessa mais é a partir de 1822, quando o Brasil se torna um Estado nacional. Nós tivemos, a partir daí, eleições periódicas e, como acontecia praticamente em todos os lugares, o voto era muito restrito, ou seja, esse direito de votar não estava estendido ao conjunto da população, mas apenas a uma minoria. O que prevalecia era o critério censitário. O que é que significa isso? O direito de votar e de ser votado estava diretamente vinculado à capacidade financeira do eleitor. O direito de voto nasce na primeira Constituição, a chamada Constituição da Mandioca, promulgada por Pedro I em 1824. Então, para ser eleitor, tinha que ter a renda sob quartas de farinha. Então, esse era o critério usado. Por isso, daí adveio a nominata dessa Constituição de Constituição da Mandioca. Então, é uma Constituição que ela fica perene no Brasil até a Constituição Republicana de fevereiro de 1891. Em 1932, com a criação do primeiro Código Eleitoral, nasce a Justiça Eleitoral, que assume todo o processo eletivo, incluindo a organização das mesas de votação, a apuração dos votos, o reconhecimento e a proclamação dos eleitos e o julgamento de questões que envolvam matéria eleitoral. E é o Código de 32 que traz, em definitivo, a obrigatoriedade de inscrição do eleitor e do voto. Obrigatoriedade reiterada pela Constituição Federal de 1988, para quem tem entre 18 e 70 anos. Voto obrigatório eu acho que é essencial porque se não tivesse ia ter muita gente votando por mais venda de voto do que ainda existe hoje, né? Não ia saber nada do que fazer, iam oferecer qualquer coisa e ia votar. Agora, sendo obrigatório, a pessoa ainda busca algum conhecimento para votar. Eu acho que é o ideal, porque nós, infelizmente, a população em geral, ela não tem a consciência de que o voto é algo necessário para manter a democracia. Então, o voto obrigatório, hoje, nas nossas condições de educação, é o ideal, é o correto. O Brasil é o maior país do mundo a utilizar o voto obrigatório. Também podemos citar países como Argentina, Austrália, Bélgica, México, Suíça, Bolívia, Costa Rica, Equador, Líbano, Grécia, Guatemala, Panamá, Peru, Turquia e Uruguai. O voto obrigatório ele é uma tradição, não só no Brasil, quanto na grande maioria dos países da América Latina. Se o voto fosse facultativo, logicamente um percentual bem menor de eleitores compareceriam para votar. Nesse sentido, os eleitos teriam uma crise de representatividade, porque se poderia questionar, mas ele foi eleito só com 10, 12% dos eleitores ou dos habitantes do país, então acabaria se criando uma crise de legitimidade sobre aqueles eleitos.
No que diz respeito à democracia brasileira, nós realmente precisamos, né, que o povo participe mais ativamente, com a consciência que deve ser necessária, porque o direito de voto, né, o exercício do direito do voto para a democracia brasileira é fundamental, porque ele reflete diretamente essa democracia que é tão defendida pela Constituição Federal Brasileira.